Alô, amiga concurseira, amigo concurseiro, tudo beleza? Estamos de volta aqui na loja do concurseiro, professor Cleverton Cunha na área, eu Tom, seu amigo, para te dar mais uma dica imbatível de direito administrativo. Quem está aí se preparando para o cargo de policial penal aqui do estado do Pará, na SEAP, né, a secretaria, vai mais uma dica aí de direito administrativo. Lembrando que esse nosso conteúdo aqui trabalhado, nas dicas, é o pós-edital, já de acordo com o edital que foi publicado, tá? Então vamos lá, gente. Vamos dar aqui mais dicas de direito administrativo. Então vamos falar na primeira questão aqui sobre os poderes administrativos, né? Então a primeira diz: quanto aos poderes administrativos, assinale a opção correta. A letra A diz: poder regulamentar é a prerrogativa conferida à administração pública de editar atos de caráter geral que visam complementar ou alterar a lei em face de eventuais lacunas e incongruências. O poder regulamentar realmente é um poder pensado para a complementação da lei, né? Por exemplo, gente, a lei diz que o servidor tem direito à diária. Aí vem o poder regulamentar através de um regulamento e fala do valor da diária e como a diária será paga para o servidor. Então, nesse sentido, o poder regulamentar realmente ele serve para a complementação da lei para a sua fiel execução, ou seja, para que a gente saiba, de fato, como cumprir aquela legislação, né? Agora, o problema é que ele está dizendo aqui que o poder regulamentar poderia alterar a lei, e isso não é verdade. O poder regulamentar tem o que a gente chama de natureza secundária, ele está abaixo da lei, então ele só tem a possibilidade de complementação, ele apenas complementa a lei. Ele não vai alterar a legislação. Pegando esse exemplo que eu dei ainda há pouco sobre as diárias, né? Se está escrito na lei que a cada dia de afastamento corresponde a uma diária, eu não posso, através do regulamento, dizer que a cada 2 dias de afastamento o indivíduo recebe uma diária. Porque aí eu estaria alterando o que está previsto na legislação. Tá, gente? Então, o poder regulamentar é o poder que a administração pública usa para complementar a lei para a sua fiel execução e não fazer alterações nessa legislação, tá? Então, a administração não pode alterar a legislação, ela apenas pode complementar, né? Como eu te disse, o poder regulamentar tem natureza secundária e ele não pode alterar, apenas complementar a lei. Beleza? Então, letra A errada, né? Aí a letra B diz: no exercício do poder disciplinar, cabe à administração apurar e aplicar penalidades aos servidores públicos e às demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. O que é o poder disciplinar, né, pessoal? É o poder que a administração tem de apurar e punir. Apurar e punir o que de quem? As infrações administrativas disciplinares cometidas por quem está, de alguma maneira, ligado, né, à disciplina interna administrativa, como é o caso dos servidores e às vezes até alguns particulares, né? Por exemplo, uma empresa que é contratada pela administração pública, a empresa não é um servidor público, mas como ela tem um contrato com a administração, ela tem a obrigação de cumprir algumas normas previstas nesse instrumento. Se ela desrespeitar as normas, ela pode ser punida, multada, advertida, às vezes até suspensa, né, da participação de licitações e contratos. Então, isso significa dizer o quê? Que a letra B está certa, não é isso? O poder disciplinar é aquele poder que serve para apurar e punir as infrações cometidas por servidores ou outras pessoas ligadas à administração, como uma empresa contratada, por exemplo. Tá? Poder disciplinar não é o poder de punir crime, tá, gente? Às vezes a conduta criminosa também é considerada uma infração disciplinar. Então é claro que, neste caso, a gente vai abrir um processo administrativo e o indivíduo responderá. Mas fora as penalidades do poder disciplinar, ainda existem as penalidades aplicadas pelo judiciário no caso do cometimento de crimes. Certo? Então o poder disciplinar não tem nada a ver com a área penal. Mas está certinho aqui a letra B de bola, né? Corretinho. A letra C diz: a hierarquia é uma atribuição exclusiva do poder executivo. Já está errado, né? Não existe hierarquia só dentro do poder executivo, gente. Existe hierarquia dentro da administração pública. E a administração pública ela não é restrita ao poder executivo.
Se a gente pensar no legislativo e no judiciário, eles também têm atividades administrativas. Vamos pensar nos servidores, pessoal. Os servidores de um tribunal estão lá para quê? Para julgar processo? Não. Né? Os servidores estão lá para atuar na área de suporte, na área de apoio administrativo. Então, não existe hierarquia entre esses servidores dentro de um tribunal? Claro que existe, né, gente? O que não falta é repartição pública, é chefe, né? Tem mais cacique do que índio lá na repartição pública. Então, é cheio, né, nesse caso aí, de superior e subordinado. Tá? Então, a gente tem um monte, né, de superior e subordinado. E isso pode acontecer, gente, no âmbito do poder executivo e pode acontecer também no âmbito do judiciário, do legislativo, de qualquer um dos três poderes. A hierarquia não é uma atribuição exclusiva do poder executivo. Aí ele segue errando, dizendo assim, que não existe na esfera do poder judiciário e do poder legislativo, pois as funções atribuídas a estes últimos poderes são apenas de natureza jurisdicional e legislativa. Um outro erro gravíssimo aqui. Primeiro, gente, que, né, a hierarquia ela existe na função administrativa. Então, ela realmente não existe no legislativo e no judiciário quando eles estão na função principal deles. Criação de lei. Existe hierarquia entre os deputados e senadores, por exemplo? Não, não existe, né? Na função jurisdicional, que é a função de julgamento, existe hierarquia entre os juízes? Não, não existe. Tá? Então, na atividade típica deles, realmente não tem hierarquia. Mas olha o que ele está dizendo aqui, que os poderes só têm essas funções, né? Apenas natureza jurisdicional, que é julgamento e legislação. Quando a gente sabe que, na verdade, existem as funções que a gente chama de funções típicas e existem as funções atípicas, que não são as funções principais, mas que os poderes acabam precisando desempenhar. Então, nesse caso aqui, gente, a hierarquia está dentro da função administrativa. E no poder legislativo e no poder judiciário, essa hierarquia faz parte da administração pública que existe dentro dos dois. Então, não é verdade que a hierarquia seja exclusiva do executivo e não é verdade que o legislativo e o judiciário só tenham as suas funções de legislar e julgar. Eles têm atividades administrativas também. E aí é dentro dessas atividades administrativas que existe a hierarquia. Tá? Então, a hierarquia não é exclusiva do poder executivo. Os três poderes têm atividades administrativas e se organizam com base em hierarquia. Isso sempre te lembrando, do legislativo e do judiciário, a gente fala em hierarquia quando a gente está falando das atividades administrativas deles, como a gestão dos servidores, por exemplo. Beleza? Então, erradas aqui a letra A e a letra C, né? A letra D diz assim, o poder de polícia administrativa manifesta-se por meio de atos concretos e específicos, mas não de atos normativos. Já dá para a gente parar por aqui. O que é o poder de polícia administrativa? É o poder que a administração pública tem de limitar nossas ações particulares. Sempre que uma ação particular minha puder prejudicar a coletividade, essa ação ela deverá ser limitada, ela deverá ser acompanhada, fiscalizada. E se o indivíduo insistir em agir de maneira antissocial, essa ação dele pode levar até a uma punição. Tá? Então, assim, gente, a polícia administrativa, ela se manifesta por meio de atos concretos, como, por exemplo, uma blitz. É um ato concreto, é uma ação, né, da administração pública. Fazer uma fiscalização de trânsito ali, para ver se não tem ninguém dirigindo embriagado, para ver se não tem ninguém com carteira de motorista vencida, enfim. Né? Então, aquilo ali é um ato concreto, uma ação concreta do poder de polícia. Tá? Mas aí ele diz assim, mas não de atos normativos. E o poder de polícia administrativa, ele se manifesta tanto através de atos concretos, quanto através de atos normativos. Quer ver um exemplo? Os decretos que foram produzidos pelo período da pandemia, contendo as restrições de circulação de pessoas, de funcionamento de locais, de uso obrigatório dos equipamentos, né, dos protocolos de segurança. Então, não foram obrigações impostas pelo poder de polícia, limitando nossas ações? Por exemplo, bares estão fechados. Isso é o poder de polícia, pessoal. E como foi que isso foi estabelecido? Através de decreto. O decreto, nesse caso, um ato normativo.
tá? Então, o poder de polícia administrativa se manifesta tanto através de atos concretos, quanto ele se manifesta também através de atos normativos, através de regras, né? Aí ele diz aqui, pois estes não constituem meios aptos para o seu adequado exercício. Né? Lembrem-se sempre disso. A polícia administrativa age através de atos concretos e através também de atos normativos. Certinho? E a letra E que diz assim, no exercício do poder de polícia, a administração age sempre com autoexecutoriedade, não dependendo de outro poder para torná-lo efetivo. Bem, é verdade que uma das características do poder de polícia é a autoexecutoriedade, né? Que a administração age realmente sem o judiciário, interditando o estabelecimento, guinchando um veículo, por exemplo. Mas eu não posso, nesse caso, usar a palavra sempre. Né? Por que eu não posso usar a palavra sempre? Porque existem atos do poder de polícia que dependem sim do judiciário para serem executados. Quer ver o grande exemplo disso? As multas. Se o indivíduo é multado, por exemplo, uma empresa multada pelo IBAMA e a empresa não paga a multa, só tem uma forma, né, da administração cobrar isso aí. E não é uma forma ela sozinha. Ela precisa entrar com uma ação, né, e fazer a execução daquele valor que a empresa deve. Então, como ela precisa entrar com a ação, ela já não está agindo com autoexecutoriedade, ela está dependendo do poder judiciário. Tá? Então, nem sempre a polícia age através, né, de ações autoexecutáveis. Certinho? Então, olha só, né? Aqui na letra D, né? O erro é porque o poder de polícia também pode impor limitações através de atos normativos, né? Como os decretos, como eu te dei, por exemplo. E na letra E, o erro é que existem atos que dependem, sim, de intervenção do judiciário, como as multas quando não são pagas, por exemplo. Beleza? Então, letra D é errada aqui na nossa primeira questão. Certinho, gente? E é no âmbito do poder de polícia que você, policial penal, irá atuar. Certinho? E olha só, lembrando, gente, que se você está gostando aqui do nosso vídeo, da nossa dica, dá um like aí, faz um comentário, a gente sempre procura responder na medida do possível. Às vezes tem uma dúvida, não tem problema, eu vou lá, respondo a dúvida, me procura lá pelo Instagram, enfim, não é difícil manter contato, tá? E lembra que a gente tem os nossos produtos completos, né? A gente tem aí videoaulas gravadas, a turma que é ao vivo, que você interage comigo ao vivo através de um chat de conversação, tá? Então, cola na gente aqui na loja do concurseiro, que a gente segura na tua mão e te leva lá para o edital de nomeação, certinho? Então, vamos falar aí mais um pouco de poder de polícia, né? Na nossa segunda questão aqui da dica imbatível. Caracteriza exercício do poder de polícia administrativa. Letra A. A aplicação de uma penalidade de suspensão ao servidor que infringiu reiteradamente deveres funcionais. Se eu estou falando de aplicar uma penalidade de suspensão, pessoal, é só lembrar que a gente estava falando do outro poder, que é o poder disciplinar, né? Ele é que apura e pune as infrações disciplinares dos servidores e outras pessoas ligadas à administração. Então, a aplicação de uma penalidade como a suspensão, por exemplo, ela decorre do poder disciplinar e não do poder de polícia. O poder de polícia pune, ele multa, ele interdita, ele apreende, mas aí não é um servidor, é no geral, é qualquer pessoa. Tá? Aí a letra B diz, a realização de uma sindicância para apurar a culpa de um servidor acerca do dano causado ao patrimônio da repartição em que ele trabalha. De novo, gente, o poder disciplinar serve para quê? Apurar e punir. Então, se eu estou fazendo uma sindicância para apurar a participação do servidor, então isso é poder disciplinar. Isso não é, né, poder de polícia administrativa. A apuração e aplicação de penalidades aos servidores e demais pessoas ligadas à disciplina interna administrativa é o poder disciplinar. Aí a letra C diz, a aplicação de uma multa ao restaurante que infringiu normas ligadas à proteção da saúde pública. Aí sim é poder de polícia administrativa, né? Como eu te falei, a polícia administrativa também pune, também pode multar. Mas aí, gente, ela multa o particular em geral, como, por exemplo, esse restaurante, né, que infringiu as normas da saúde pública. Tá? Então, o poder de polícia
a gente vê aplicando penalidades, mas não precisa ser uma pessoa que tenha uma ligação com a administração. Pode ser qualquer um. A letra D diz assim: a apreciação de um recurso contra uma decisão que indeferiu o pedido da concessão de licença para tratar de interesses particulares. Aí olha só, gente. Se eu dei entrada num pedido para sair de licença, foi indeferido e eu entro com um recurso, quem vai analisar esse recurso é a autoridade que está acima daquela que tomou a decisão inicialmente. Então, essa história de apreciar os atos que foram aplicados por um subordinado, as decisões de um subordinado, por exemplo, né, apreciar na via de um recurso, isso faz parte das características da hierarquia. Então, isso, na verdade, vem do poder hierárquico. Tá? O poder hierárquico ele permite várias competências ao superior. O superior dá ordem, o superior ele pode delegar atribuições, né, repassar atribuições, ele pode avocar, trazer para ele as atribuições do subordinado, e o superior ele pode também, gente, rever os atos do seu subordinado. Revê-los significa anulá-los ou revogá-los. Ou seja, o superior ele pode analisar a decisão do subordinado e ele pode desfazer se ele detectar alguma ilegalidade nessa decisão ou se ele achar que a decisão é inconveniente de alguma maneira. Tá? Então, gente, apreciar um recurso contra uma decisão dada por uma autoridade que está abaixo de mim, porque recursos, em regra, são hierárquicos, né? Isso vem do poder hierárquico. Beleza? Então, aqui, poder de polícia, aplicação da multa ao restaurante. Não é toda a multa que vem do poder de polícia, tá, gente? Pode ser multa aplicada também a servidor público, aquela empresa que descumpriu o contrato com a administração. Aí essas multas virão do poder disciplinar. Mas quando é uma multa dessa, vigilância sanitária, trânsito, meio ambiente, aí é tudo poder de polícia. Beleza? Certinho? Então, segunda letra C de casa. Tranquilidade? Espero que tenha gostado da nossa dica. Cola na gente, aqui no YouTube, nosso canal, né? Ativa as notificações. Sempre que entrar uma dica nova, você já fica sabendo pela notificação que a gente já disponibilizou uma dica nova para você. E vem com a gente na nossa preparação, preço camarada, pagamento facilitadíssimo pelo PagSeguro, em várias vezes aí, sabe? Aquelas várias vezes que a gente parcela, que a gente nem percebe que pagou, e isso pode te render a aprovação. Então, cola na gente no www.lojadoconcurseiro.com.br e vem garantir a tua vaga na SEAP e em vários outros concursos. Um grande abraço, bons estudos, obrigado pela atenção e até a próxima.